Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro. Você gosta de mel? Existem pessoas que gostam mais de mel do que outras, né? Primeira Pedro 2. Vamos ler do 1. Amém? 1 Pedro 2, 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações. Desejai, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Podemos assentar. Antes de nós iniciarmos, eu queria meditar com você um pouquinho naquilo que Pedro escreve. Vamos analisar? Ele começa dizendo assim: eu e você precisamos aprender a deixar. Ou seja, depende de nós. Abandonarmos, colocarmos para fora. Aí ele diz assim, que essas obras e essas situações não é algo de responsabilidade prima do Espírito Santo. Somos nós que temos que colocar para fora. Ele fala sobre a malícia. O que é a malícia? A malícia é uma inteligência negativa. A malícia é você olhar para as coisas com corrupção. Você olha e você não vê aquilo que é. Você vê segundo suas neuras, suas deficiências, sua concupiscência. Isso é malícia. Aí ele fala assim, todo engano. O que é o engano? O engano é o que eu penso, o que você pensa. Isso é engano. Eu não preciso do diabo para forjar um engano. O engano está dentro de mim, está dentro de você. E ele tem que ser combatido pela palavra e pelo Espírito Santo. O que Satanás faz com o engano? Ele só usa. E se puder incrementar e aumentar, ele faz. Mas desde que saímos do Éden, o engano nasce dentro de nós. Todos os dias nasce engano dentro de você. Todos os dias. Engano não é algo isolado que eu caio, que você cai. O engano existe dentro de nós todo o tempo. Se você passar um dia sem buscar o Espírito Santo e sem pedir, esclareça, elucide, dê a tua palavra, abra os meus olhos, o engano vai crescer, porque o engano está dentro de mim, está dentro de você. Se todos os dias nós não estivermos com os nossos olhos bem abertos e com os ouvidos abertos para enxergar e para vir aquilo que o Espírito Santo mostra, o engano dilacera e domina. Então eu não preciso cair numa cilada para dizer eu caí no engano. O engano está dentro de mim, está dentro de você. Todos os dias a minha alma gera engano. Todos os dias. Todos os dias a sua alma gera engano. Todos os dias. Aí ele diz assim, e fingimento. O que é fingimento? Fingimento é quando o engano já assume um comportamento humano. Quando você finge que é feliz, quando você finge que é bondoso, quando você finge que é crente, quando você finge que é manso, quando você finge que é espiritual. Isso é o quê? Isso é fingimento, ou seja, o seu engano, ele já te dominou e você finge. Você finge que uma atitude que você fez é sem nenhum interesse, mas você tem interesse naquilo. Isso é um fingimento. Aí ele diz assim, inveja. O que é inveja? Inveja é falta de contentamento. Se você não é uma pessoa contente, você vai ter inveja. Inveja você não pega, você não contrai, você fabrica. Como que você vence a inveja? Contentamento. Se você é contente, é grato. Se você é feliz. Se você é alguém que desfruta daquilo que Deus tem te dado. Se você tem alegria sobre aquilo que Deus tem te dado. Então a inveja não vai te dominar. Aí ele diz ainda, e todas as murmurações. Ou seja, reclamação, falar mal. Eu não murmurei, eu só comentei. Pedro diz, todas as murmurações.
Ou seja, todo tipo de comentário nocivo e pejorativo sobre qualquer coisa é murmuração, maledicência e tudo mais. Aí ele diz assim, vocês precisam desejar afetuosamente. O que é afetuosamente? Desejar gostoso. O que é o afeto? O que difere o afeto? O afeto é aquilo que é gostoso, que é confortável, que é delícia para a alma. Então ele diz, vocês precisam desejar gostoso. O que vocês precisam desejar gostoso? A palavra genuína. Aí ele diz assim, ó, como meninos novamente nascidos. Ou seja, vocês todos os dias devem estar sedentos, desejosos. Como uma criança nasce, ela é faminta, ela é desejosa, ela não está cheia, ela não está satisfeita. Não é como eu e você que passamos aí, às vezes o dia inteiro sem comer, metade do dia sem comer, sem problema nenhum. Bebê não, bebê deseja muito alimento, porque ele precisa crescer. Nós não, nós já crescemos o suficiente, não é verdade? E agora a criança não. Então Pedro faz uma comparação, ele sempre usa a criança como comparação, ele devia gostar de criança, né? Então ele diz assim, como crianças recém-nascidas, vocês precisam desejar afetuosamente gostoso o quê? O leite emocional. Hoje tudo para o crente é emoção, é sentimento. O evangelho se transformou em sentimento, Jesus é um sentimento, oh Jesus, e ele arrepia, e ele dá aquela sensação gostosa. Tudo para o crente hoje é o emocional, tudo. Ele canta canções que ele se sente bem. Ele faz orações que ele se sente bem. Pedro diz o leite racional, que é o que traz o crescimento. O que é o leite racional? É aquilo que amadurece, que corrige, que poda, que transforma, que insere conhecimento, que amadurece. É esse leite racional que é para o quê? Para o racional e não para o seu emocional. Aí ele diz assim... Não falsificado, por quê? Porque tem leite racional falsificado. Qual que é o leite racional falsificado? É aquele que levanta a soberba, a arrogância do homem. Eu sei, porque eu conheço, porque eu. Então esse é o leite falsificado. Ele infla, ele inflama o seu ego. E ele não vai trabalhando com você. O verdadeiro qual é? O verdadeiro te dá e tira, dá e tira, dá e tira. Ele dá de Deus e tira de você. E dá de Deus e tira de você. Ele coloca preceitos de Deus e tira dogmas seus. Ele coloca mandamento de Deus e ele tira seu. Então esse é o verdadeiro. Agora aquele que vai colocando dentro de você, sem te podar, sem te moldar, sem exigir de você mudança e transformação, esse é o falso. Essa é a religião. Esse é o leite racional falsificado. Aí ele diz assim, para que por ele vá descrescendo. Então o cristão, quando ele recebe o leite racional verdadeiro, ele vai crescendo. Que tipo de crescimento Pedro fala? Sobre a eliminação das coisas que você ouviu antes e sobre o adendo daquilo que vai vir abaixo. Esse é o crescimento. É você deixar e conquistar o quê? Aí ele diz assim, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade, versículo 3, pulei o 3, né? Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Se realmente o Senhor Jesus é bom para você, então faça isso. Se você não provou, então não faça. Ele está dizendo o quê? Eu não estou forçando ninguém. Eu estou dizendo o quê? Que aquele que provou a bondade do Senhor vai fazer isso. Agora, aquele que não provou, que é simplesmente incentivado por alguns, incentivado pela religião, é óbvio que ele não vai fazer. Aí ele diz assim, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, muitos vão desprezar ainda Jesus. Você acha que ignorar o Senhor Jesus e desprezar o Senhor Jesus, ou desprezar a Deus, foram só nos tempos passados? Israel desprezou a Deus, os judeus desprezaram Jesus, a igreja despreza Jesus. Por quê? Porque a igreja não quer Jesus, a igreja quer a religião. A igreja ela quer o conforto da religião. A igreja não quer amadurecimento, não quer compromisso. A igreja, principalmente a nossa, contemporânea, ela não está preparada para aquilo que o evangelho determina. Então a igreja está pondo Jesus para fora. É a última carta e é o que acontece das cartas de Apocalipse, é o que está acontecendo. O que está acontecendo com a igreja hoje é que a igreja ela quer conforto.
A igreja quer comodidade. A igreja quer bênção. A igreja quer o exacerbar de si mesmo. Ela quer se elevar, ela quer existir a partir das suas bênçãos, dos seus dons. Aí ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ele relata sobre Jesus sendo a pedra de esquina, sobre a pedra rejeitada, e ele fala que nós também somos pedras vivas. Ele fala da força, ele fala do rudimento, ele fala da firmeza, ele fala do caráter. Aí ele diz assim: agora nós vamos começar aqui, sacerdócio santo, para oferecer o quê? Diga para o seu irmão que é sacrifício espiritual que agrada a Deus. Quero que você vá comigo em Levítico capítulo 2. Se você não prestar atenção em cada ponto dessa mensagem, você não vai entender. Você vai sair daqui dizendo que eu sou contra o mel. O que é sacrifício espiritual? Que agrada a Deus. Existem pessoas que fazem muitos sacrifícios. Fazem sacrifícios pela família, abnegam, renunciam, se mutilam, fazem sacrifícios por muitas coisas, né? Existem muitas religiões que exigem sacrifícios, não é? Eu me lembro, meu irmão, uma época, frequentou uma religião oriental, e toda vez que ela errava, cometia um erro, ela tinha que escrever umas 3 folhas. Eu não vou mais, nananana, eu não vou mais, nananana, né? E ficava fazendo aquilo, aqueles cadernos lotados de eu não vou mais. Isso deve ser muito chato. Hã? E quantos outros sacrifícios você vê as pessoas fazendo? Mas Pedro diz sobre sacrifício espiritual, adendo, que agrade a Deus. Porque existem sacrifícios espirituais que não agradam a Deus. O que agrada a Deus? Vamos lá. Se abriu em Levítico 2, amém? Versículo 1. Eu quero explicar para vocês que Deus determina várias ofertas de alimentos. Forma de gratidão, forma de reconhecimento, forma de consagração, primícias. A primícias era um ato de consagrar a primeira colheita mais viçosa, mais gordinha, mais bonita para Deus. Dizendo, eu sou grato, eu te reconheço, foi o Senhor quem deu, o Senhor quem fez. Um monte de, tá? Gratidão. Existem outras, mas eu quero falar agora sobre uma raríssima. Uma oferta que podia ser colocada no altar do holocausto. Essas ofertas de alimentos não podiam chegar perto do altar do holocausto. O altar do holocausto era algo sagrado. Apenas o holocausto, o sacrifício pelo pecado podia chegar ali. Essa oferta de alimentos, ela não só podia chegar perto do altar do holocausto, como ela devia ser colocada no altar do holocausto. Outra coisa, ela devia ser incinerada, ela devia ser queimada. Essa não era uma oferta que ela é apresentada ao Senhor e depois ia para os sacerdotes, só o que sobrava. Mas ela era colocada, incinerada. E o fogo que subia como incenso e aroma suave diante e agradável a Deus. Que oferta era essa? Quais são as características dessa oferta? A oferta de primícia, ela podia ser com fermento, pão levedado, e podia ser com mel. Essa não podia, nem fermento e nem mel. Vamos ver. Levítico 2, e quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, o seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Quando ofereceres oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos ázimos, sem fermento, de flor de farinha, amassados com azeite e coscorões ázimos untados com azeite. Se a tua oferta for de oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento amassada com azeite.
independente onde você fosse cozinhar, tinha que ser esse método. Em pedaços as partirás, sobre ela deitarás azeite, oferta é de alimentos. E se tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos que se fará daquilo ao Senhor e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, ou seja, das primícias pode. Porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. Então, as primícias, elas não subiam como oferta queimada. Então, essa não podia ter fermento e nem mel. Agora, o que todas as ofertas tinham que ter? Versículo de número 13. E todas as tuas ofertas, dos teus alimentos, temperarás com... E não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Quero falar sobre isso. Sobre a permissão do azeite. Não quero me colocar sobre o azeite, que é a unção, o Espírito Santo, que tinha toda oferta, tinha que ter o azeite. Mas eu quero falar principalmente sobre o mel e sobre o fermento, que não podia ter. Podia ter o azeite e o sal. Essa oferta, que era tida equivalente a perdão, a contemplação, a alma. As outras era gratidão. Todas as ofertas de alimentos simbolizavam a gratidão e reconhecimento. Essa não. Essa tinha a ver com alma, com quebrantamento, com despender o ser humano. Quero falar primeiro sobre a proibição do fermento. Você sabe que lá em Êxodo 12, você não precisa abrir? Quando o Senhor institui a Páscoa, ele diz assim: os pães ázimos, eles não podem ir fermentos, são ázimos, são sem fermento. Fermento, biblicamente falando, é tido como o quê? Ah, pastora, Jesus diz sobre acautelai-vos do fermento dos fariseus aos discípulos. Está falando da doutrina. Costume, hábito, doutrina, preceitos. O que significa oferta com fermento que não pode ir no altar? Quero falar do fermento de uma maneira muito compreensiva para você entender. Hoje, as pessoas vêm aos cultos, e culto é entrega. Elas não vêm para entregar nada a Deus. Elas não vêm para adorar. Elas não vêm para se quebrantar. Elas não vêm para abrir o coração, para deixar Deus fazer. Elas vêm para receber. Elas vêm porque elas estão tristes e fermentadas com sentimentos. Elas vêm porque elas estão angustiadas por seus problemas. Elas vêm porque elas não estão bem. Elas querem encontrar soluções para os seus problemas. Isso é fermento. Deus não aceita culto igual esse. Deus não aceita oferta queimada. Isso não pode ser oferta queimada nunca. O fermento sempre está dentro. Se ela ora por um problema. Se ela canta para se sentir bem. Se ela escuta a palavra, ela fica buscando na palavra textos que vêm de acordo com aquilo que ela quer ouvir, o que ela precisa ouvir. Ela não ouve a palavra de uma maneira aberta, dizendo Jesus fala, conserta e transforma. O fermento hoje está presente nos cultos das igrejas, onde as pessoas não conseguem chegar diante de Deus. Pessoas que chegam para o culto com seus problemas são recém-convertidos. Pessoas que já são convertidas sabem que devem buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas, Deus cuidará delas. Mas não. Hoje as pessoas amadurecidas, ou que já deveriam ter amadurecimento,
elas cultuam a Deus para receber. O culto não é para receber, é para dar, para oferecer. Hoje eu vim dar ao Senhor gratidão, hoje eu vim dar alegria, hoje eu vim dar devoção, hoje eu vim oferecer quebrantamento. Todo culto que você vier na presença do Senhor, você tem que definir o que é que você veio trazer. Hoje eu vim trazer gratidão, alegria. Hoje eu vim trazer sabedoria, inteligência, discernimento. Eu entendi o que o Senhor está fazendo. Todo culto é uma oferta. Todo culto é um ato de devoção, é um ato de entrega. Mas hoje não se existe mais por causa do fermento. As pessoas estão fermentadas com as suas vidas, com os seus problemas, com as suas limitações, com as limitações alheias, com suas cobiças, com o seu quero mais, quero mais, quero mais, ou então com seus sobejar de tanta coisa. E assim o fermento tem imperado no meio da igreja. Todas as outras primícias, agradecimento, podiam existir fermento e mel. Esta não. Porque esta era colocada no altar do holocausto e ela ia fogo. Símbolo da aprovação. Símbolo do Espírito Santo que desce. Quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo falando sobre o fermento. Primeira Coríntios capítulo 5. Amém? Versículo de número 6, sobre o pecado na igreja, ele diz assim, 1 Coríntios 5, 6, não é boa a vossa jactância, vosso orgulho, vossa presunção, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ele repete isso em Gálatas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Suas emoções, sua preocupação, sua ansiedade, seu temperamento vai dominar você. Sua angústia, sua mágoa, seu desequilíbrio, sua soberba, sua arrogância vai dominar você. O fermento tem um poder absurdo. Absurdo. Aí ele continua dizendo, alimpai-vos, pois do fermento velho. Paulo fala aqui sobre uma situação na igreja de Corinto, e eu quero falar sobre o fermento velho. As pessoas se convertem, e elas elas criam um ritmo de culto, um ritmo de devoção, um ritmo de adoração, e elas não saem daquilo. O que prega, fica só naquilo. O que canta, fica naquilo. A intercessão é aquela média, aquela estatura mediana, aquela performance criada por si mesmo. Então, se você iniciou em Cristo e você sistematizou a sua comunhão com Deus, é aquilo, aquele batidão, aquele feijão com arroz. Saiba que Satanás irá criar novas técnicas. Não que ele cria coisas novas, mas eu digo nova para você, que sistematizou o seu culto, a sua comunhão, não sai daquilo. Tá, por enquanto você está vencendo com essa sistematização de culto, de consagração. Essa oração medida, esse culto, tudo isso medido. De repente, você percebe que Satanás começa a sobrepujar aquela sistematização rotineira que você criou. Não é que Satanás se tornara mais forte, mas a sua sistematização está ultrapassada. Você não melhora desde que você... Quanto tempo faz que você não acrescenta algo dentro da sua sistematização de comunhão particular com Deus? Você começa a ficar naquela rotina e começa a ficar ultrapassado. E aí você resolve melhorar um pouquinho. Você acrescenta uma coisinha. Só que você fica anos dentro daquela coisinha acrescentada. Você não melhora, não muda e é ultrapassado. Quantas vezes você vê nos crentes essa mesmice? Jesus tem nojo da mesmice. Ele disse isso na carta ao Apocalipse.
Porque a mesmice é a mornidão. Você não é frio nem quente. Ele diz, eu tenho nojo da mornidão. A mornidão é a mesmice. Não sai daquilo. Você não é frio e nem quente. Você não é alguém que está em ebulição, não fervilha. Quando você coloca um líquido para ferver, ele vai ebulindo, vai evaporando e vai diminuindo. Jesus diz, vocês não são quentes, vocês não diminuem. Vocês não perdem de vocês. E não sobe aroma, cheiro, não sobe, não evapora. Olha para o seu irmão, vê se ele está evaporando. Ele tem que evaporar. Ele tem que evaporar, ele tem que diminuir. Cada dia mais, ele tem que diminuir. É menos eu, menos carne, menos personalidade e mais de Deus. Ele tem que ficar apurado. Mas ele não diminui. Não diminui. Aí o que acontece com ele? Ele se torna morno. Aquela rotina, aquele batidão, não tem vivacidade, não tem poder, não tem autoridade, não tem nada. É só aquela mesmice para a igreja ver. E Paulo diz assim, de uma maneira muito enfática: tira, fora. Para que sejais uma nova massa. Todos os dias uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, ou seja, uma nova massa sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, Cristo morreu pelos seus pecados. Então, elimine os seus pecados. Por isso, façamos a festa, ou seja, eu posso fazer festa. Sem as minhas emoções, sem os meus sentimentos de facção, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade da verdade. Eu quero dizer uma coisa para você, existe uma droga dentro da igreja hoje, chamada fermento. Existe um vício na igreja hoje chamado fermento, que é personalidade do ser humano. Isso é o pior fermento que existe. Você é do seu jeito, eu sou do meu jeito e ninguém é igual a Cristo. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida e ninguém é igual a Cristo. O pior fermento que você vai experimentar na sua vida é o seu jeito. É a sua personalidade. Esse é poderoso. Esse fermenta tudo. Esse não tem mandamento, não tem palavra, não tem obediência, não tem nada. Mas Deus mandou perdoar, mas eu não consigo. Existe mandamento para que você não cobice, mas eu não consigo. Existe mandamento para que você se humilhe, mas eu não consigo. Esse é o pior fermento que existe. Sua persona, sua personalidade. Esse é o pior fermento que existe. É o seu jeito, é o meu jeito. Não existe fermento pior do que esse. Esse fermento que impregna, esse fermento que enraiza dentro de nós, e que nós não conseguimos olhar para Cristo e percebermos a diferença. Isso fica uma coisa muito sucinta, muito vaga para nós, só que nós achamos que podemos ir levando as coisas desse jeito. Seu pior fermento é o seu jeito, a sua personalidade. Esse é o fermento que viciou você. Você é viciado nesse fermento. E o Espírito Santo e a palavra e o sangue de Cristo e os mandamentos de Deus não tem jeito, não tem como ser adequado à sua vida por causa desse fermento. O que é tonto e fica mais tonto ainda. O que é soberbo e fica mais soberbo ainda. E o ignorante, e aí vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Por causa da sua personalidade. Precisamos ter uma luta e uma batalha nos dias de hoje. Precisamos lutar contra a personalidade. Você sabe do que eu estou falando? Eu não sou contra as características pessoais suas. Eu sou contra a sua personalidade, que você coloca ela acima do trono de Deus. É o meu jeito. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo ser diferente, eu não consigo vencer, eu não consigo fazer, eu não consigo melhorar. E aí você vai, como um pobre medíocre, adequando a sua vida dentro da onde?
Que escritura eu adequo minha vida? Não a parte da escritura que eu venho adequar minha vida. É essa escritura que tem que mudar a minha vida. Que tem que transformar o meu jeito de ser. Tudo que Jesus quer é mudar o seu jeito de ser. O meu jeito de ser não agrada a Deus. O seu jeito de ser não agrada a Deus. Aquela inveja que de vez em quando impera. Aquela arrogância que de vez em quando impera. Está ali adormecida, mas vem algo, suscita e te domina. Aquela tolice, aquela situação que você não melhora, você não muda. Você tropeça sempre na mesma situação. Você não se cansa de ser o mesmo. Não existe algo que deprecie mais um crente. Não existe algo que entristeça mais um crente. Que eu faça chorar no pó e na cinza. Que é a mesmice da sua personalidade. Um cristão autêntico, quando ele vai orar diante de Deus, e ele olha para si, e o Espírito Santo começa a fazer o desenho das suas características. Ali são as lágrimas vertidas em sangue. Ali você chora a maior dor da sua vida. Por quê? Porque você tem Cristo à imagem, porque você tem Deus à semelhança, porque você tem o Espírito Santo, aquele que está disposto a ajudar você, e você continua sendo o mesmo. Isso enoja, não só dá nojo no Senhor Jesus, mas dá nojo na gente. Ali você chora, porque você vê que não tem mudança. Porque você vê que a sua mudança é muito vagarosa. E os dias estão passando. E os anos estão passando. E os cabelos brancos aparecendo. E você continua a mesma pessoa. A mesma pessoa. Aquela pessoa que às vezes nem você suporta. Os fracos. Os débeis. Tá. Todos nós somos nascidos no pecado. Todos nós temos uma herança negativa, mas todos nós temos o sangue de Cristo. Todos nós temos uma porta aberta diante de nós e diz: vem. Todo que tem sede, vem. Venha, beba, cure-se, transforma-se. E aí nós ficamos procurando paradigmas. Ficamos procurando mistérios, ficamos procurando sinais e insígnias. Ah, se eu fizer assim, porque eu tenho que passar por essa trajetória, porque só existe um meio de mudança. Joelho no chão, cara no pó, quebrantamento e coração quebrantado. Você pode participar do maior seminário, você pode estudar o maior livro e único que fala sobre a transformação humana e semelhança de Cristo. Nenhum deles fará nada por você, a não ser te piorar, porque você vai achar que sabe tudo e não sabe nada. O que nos muda é a humilhação. Nada vence o que Adão liberou no Éden, senão o cara no pó. Nada. Adão liberou no Éden a maior força que existe, falando em âmbito humano, que Satanás muitas vezes tem produzido também, que é vontade. A vontade é a primeira característica a manifestar no bebê. O bebê não pensa, não raciocina, ele não tem sentimentos identificados, mas ele quer. Ele quer o leite a hora que ele quer. Ele quer ficar com a boca no seio da mãe, mesmo sem fome, ele quer. Ele não quer dormir aquela hora e ele não quer. Vontade. Ele não sabe pensar, ele não sabe fazer 1 mais 1. E ele não sabe o que é amor. Mas ele sabe o que ele quer. Ele quer. Então, se você não vencer a sua vontade, a sua personalidade nunca vai ser a imagem. Tá? Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem com personalidade própria. Deus criou o homem e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi isso que Deus projetou para o homem. Personalidades são adendos e coisas desenvolvidas da queda e o adereço do envolvimento emocional com a sociedade. Isso aqui é a nossa persona. Só que você tem o seu jeito e eu tenho o meu jeito. E o nosso jeito não se prostra. Cadê? Onde vai existir crescimento espiritual?
Onde não existe a morte do eu, a morte da velha criatura. Eu estou falando de sua identidade, tá? Sua identidade é uma benção. Às vezes ela nem existe ainda. Não é porque você tem personalidade que você tem identidade. Identidade é uma bênção. Identidade é a semente que Deus colocou dentro de cada um de nós, que traz as características dele. Isso é identidade. Personalidade, nossa sociedade caracteriza como os traços e as performances de quem somos. Então, por isso, combatemos a personalidade. Personalidade é tida para nós, latinos, como as características de quem nós somos. Mas nós não somos. Eu não sou. Você não é. Nós estamos em formação. Quem disse que eu sou alguma coisa? Quem disse que você é? Por que você abraça de uma maneira tão firme e robusta quem você é? Você não é. Eu não sou. Nós somos barro na mão do oleiro. Estou em formação, então eu não sou nada. Você não é nada ainda. Hã? Isso foi um deslize, isso foi um equívoco, isso é um erro, preciso consertar. Não, porque eu sou assim, eu sou desse jeito. Você não é. Então você não é crente. O crente não é, ele está em formação. Ele está sendo moldado. Mas não, nós abraçamos as características da nossa personalidade e nunca nos tornaremos a imagem de Cristo. Porque se eu tenho personalidade e abraço a ela, eu não vou nunca ter a imagem dele. Nunca vou crescer. Mas se eu tenho identidade, eu estou pronto a mudar, melhorar, transformar, sim, eu vou alcançar a imagem dele. Falo de fermento, personalidade. Entende? Falo no termo pejorativo da personalidade. Características nocivas que você endeusa, você coloca lá em cima. Porque eu sou assim, porque eu sou assim. Se você é assim, você nunca vai ser assado. Você tem que ser queimado. Queimado. Você tem que ser queimado. Paulo diz assim, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, da sinceridade e da verdade. O que é sinceridade? Substitua o fermento, sua personalidade pela sinceridade. Dobrando o joelho no chão, Deus, eu sou fraco. Deus, eu sou débil. Deus. Aí levanta perto dos outros como pronto. Não, normal. Estou em formação. Diga para o seu irmão, não tem que provar nada para você. Hoje a personalidade é algo tão ridículo que as pessoas nem personalidade têm. Ainda se tivesse, estava bom, né? As pessoas nem personalidade têm para poder tirar fora, porque elas vivem aquilo que o outro quer que ela vive. Ela faz o que o outro gosta que ela faz, não é verdade? Você vê? As pessoas se gabam de aquilo que nem não tem. Se tivesse, nem é aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro quer que ela seja. Quando eu falo de fermento, eu falo de características nocivas, malignas, do seu comportamento, do seu temperamento. Que você diz que é a sua personalidade. Fraco desde ontem, hoje e eternamente. Hebreus. Hoje, ontem e eternamente. Débil, ontem, hoje e eternamente. Ignorante, soberbo, arrogante, infantil, imaturo, irritado, nervoso, cabeça fraca, ontem, hoje e para sempre. Tira o fermento velho. A partir de hoje, Deus, eu não sou. Eu quero ser formado. Eu quero adquirir a textura quebrantada de quem vai ser formado. Ofertas que eram colocadas no altar, que representavam a vida, não podia ter fermento. Qual era a outra coisa que não podia ter? Vamos lá. Que era? Já esqueceu? Fermento, não pode ter fermento e? Diga para o seu irmão, diga, eu não gosto de mel. Mentira. É docinho, docinho, docinho. Mesmo que você não goste muito, você gosta um pouquinho. O mel é bom, mas só pode ser posto... Lembra que nós estamos falando de uma oferta que pode ser queimada, tá? Que deve ser queimada. Não é oferta da primícia de gratidão.
é oferta que tem a ver com o ser humano, que é queimada junto com o holocausto. Então, essa é diferente. Essa é transformação, oferta humana, oferta de devoção, de entrega. Não tem nada a ver com só gratidão. Muita gente vem na igreja para grato, quer conquistar, quer melhor, mas essa oferta que nós estamos falando é diferente. Ela é vida. Ela é entrega. Então não podia ter mel. Mas na primícia podia. Só que nessa não. O que eu quero falar sobre o mel? O mel é doce, é gostoso. O mel faz bem para os pulmões, não é verdade? Para a saúde física. Eu quero falar sobre o mel, sobre os prazeres da vida. Eu quero começar falando sobre o conforto. O mel do conforto. Pastora, mas ter conforto é bom. O que você entende sobre conforto? Sobre você ter recursos para e depois? Isso é conforto? Não, isso é falta de fé. Falta de dependência. Outro vício, vício no conforto. Você já percebeu que tudo que o ser humano faz é para o próprio conforto? Quando a coisa fica desconfortável, eles não conseguem migrar, ou não conseguem ir, ou não conseguem estar em Deus. Ele precisa que tudo que diz respeito à sua alma, com respeito àquilo que é terreno, esteja de acordo. Quero que você vá comigo em 1 Coríntios 8, 29. Não, 7, 29. 1 Coríntios 7, 29. Quando eu falo de mel do conforto, eu falo disso aqui. Isso é complexo, é nada. Depois que você alcançou, não é. Paixão pela família, paixão pelo trabalho, paixão. Existe uma paixão, claro, que faz parte da motivação, que tem a ver conosco, em afinco. Mas é outro tipo de paixão que eu falo, é paixão de idolatria, é paixão de apego. Como se não tivesse. Você consegue viver assim? Ter família como se não tivesse. Ter trabalho como não se tivesse. Ter fartura, poder comer bem como se não tivesse. Para você é indiferente. Não existe nenhum prazer exacerbado. Não existe, hoje nós não estamos falando de desfrutar, como às vezes algumas mensagens, desfrute das coisas que Deus te deu. Hoje é outra coisa, hoje nós estamos falando de consagração. Hoje nós estamos falando daquilo que traz amadurecimento e crescimento espiritual. Paulo diz uma coisa, que eu e você não podemos nos perder no bem que temos. Vida, saúde, bens, bênçãos, família. Tudo o que leva o seu coração a apegar-se. Tudo que leva o seu coração a depender daquilo é mel. Deus não aceita. Deus não aceita a sua vida em consagração para ser mudada e transformada se a sua vida tiver mel. Na época, os pagãos, eles ofereciam aos seus deuses, toda a oferta tinha mel. Porque era a oferta que eles davam aos seus deuses para que a vida fosse doce. E Deus, na oferta de consagração, proíbe o mel. A Bíblia diz assim, em 29, 1 Coríntios 7, 29, isso porém vos digo, irmãos, que o tempo que se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como os que não tivessem. Tem marido, tem mulher, que a pessoa mais importante para ele é o cônjuge, não é Jesus, é o cônjuge. Que o cônjuge está em primeiro lugar, o cônjuge falou é ordem. Ele não vê o que Jesus fala, mas é o que o cônjuge fala. A vida dele se resume em agradar aquela pessoa, não que você não tenha. Você está entendendo, né? Hoje é mais profundo, hoje nós não estamos no âmbito natural, em rudimentos humanos, nós estamos em rudimentos espirituais. A pessoa mais importante na sua vida não é seu cônjuge, mas é Jesus.
Ele é a pessoa mais importante. Saber separar a sua vida espiritual da vida do seu cônjuge. No céu vocês não receberão galardão ou coroa juntos. Estarão separados. Porque no céu nada terão a ver um com o outro, a não ser a fraternidade, os irmãos, só isso. No céu eu serei tão próximo de você como o seu cônjuge, de uma maneira igual. Mas existem pessoas que são tão ligadas ao seu cônjuge que Jesus fica lá em último lugar. Quem tem marido e mulher como não tivesse? Normal. Será que você não consegue ser normal dentro do contexto bíblico? Sempre você tem que pôr uma emoção, uma dependência, uma carência. Onde a sua carência tem que ter fim é no altar do Senhor. Não é no sexo, não é no carinho, não é nos eu te amo da vida. Será que vocês não conseguem entender isso? Hein? Tem gente que perde a salvação por causa do cônjuge. Será que nós não conseguimos entender isso? Em nome de Jesus, o tempo se abrevia. Como se você não tivesse, é apenas uma pessoa, não é o cerne da sua vida, não é o globo terrestre do seu universo. É apenas um ser humano. Ele não precisa ser perfeito? Não. Ele não precisa ser um bobo, uma boba aos seus pés? Não. Ele não precisa executar toda a sua vontade. Ele não precisa te fazer se sentir bem? Não, porque você já está bem em Cristo Jesus. Hein? Fica achando que o cônjuge tem que ser perfeito. Conserta você primeiro. Vai se consertar diante de Deus. Se o cônjuge, o problema dele é com Cristo, é com Deus. Hein? Aí ele diz assim: e os que choram como se não chorassem. Está doendo? Chora no altar, clama, ora, pede, levanta como um leão, como um guerreiro. Não como um azedo. Alguma coisa aconteceu que não caiu bem, não deu certo. Vai ficar segurando aquilo para jogar em cima do outro, fermentado. Você fica vomitando na cara do outro? Não. Você vomita nos pés do outro? Não. Mas emocionalmente você faz isso. Você joga todas as suas neuras e insatisfações nas pessoas alheias. Onde é que eu tenho que vomitar aquilo que me fez mal? No altar do Senhor. Por que existe crente azedo, crente ignorante dentro da igreja? Porque não oram. Se orassem não existia. Essa má congestão, essa situação que fermenta dentro do ser humano, é uma congestão, é um acúmulo. E aí não dá certo. Os que choram como não chorassem. Tem problema? Você tem adversidade? Eu estou falando contra o conforto. Chora, coloca tudo diante de Deus, Ele que pode resolver o seu problema. Levanta da oração como um crente, um ser humano abençoado, um crente que entende o que é humanidade. Se você está mal, por que com uma palavra, um gesto, você vai deixar o outro mal? Está ruim sendo mal? Então, por que você vai passar essa maldade para frente? Os que choram como se não chorassem. As pessoas olham para você e elas não percebem o seu sofrimento. Por quê? Porque o seu sofrimento tem lugar, tem moradia, tem lugar de começar e terminar. É ali, no altar do Senhor. Aí ele diz assim: e os que folgam como não folgassem. Eu vou orar para quê? Tá bom, tá tudo bem, tá uma bênção. Por que eu vou chorar? Pedindo ao Senhor, Senhor, me molda, me transforma, me muda. Não, a vida está uma beleza, eu estou abençoado, está tudo bem. Os folgados não herdarão o reino dos céus. Os que folgam como se não folgassem. Você não tem problema financeiro, você não tem problema familiar, você não tem tipo de problema, mas você não está folgando. Você ora, você jejua, você busca, porque você sabe que você é humano. Aí ele diz assim: os que compram como não possuíssem. A pessoa, ela compra alguma coisa, ela tem alguma coisa, eu não sei o que acontece com as pessoas, que elas se sentem melhores por causa disso, e piores porque não tem. Explica isso para o teu irmão, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Explica isso para ele. Por que compra, melhora, não tem, piora? Eu não entendo isso.
Você sabe que tem gente que não dava para ser crente de jeito nenhum, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, ele não tem perfil de crente. Ele não tem facilidade para ser crente. Não tem. Só a graça do Senhor Jesus na vida dele. Ele tinha que viver de joelho. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado pela tua graça, pelo teu espírito, pela tua misericórdia. Não tem perfil. Como é que você compra uma coisa e você acha que você é mais bonito, mais bonito? Você é mais bonzinho? Você é diferente? Você deixou de defecar? Você deixou de respirar? O que é? Qual é o problema? Eu não consigo entender. Por que você perde? Você ficou mais pobre, mais diminuído? Eu não consigo entender isso. Não consigo. Não entra na minha cabeça. O porquê que uma pessoa não tem, ela se sente menos. E ela tem, ela se sente mais. Eu não consigo entender isso aí. Isso é uma coisa que eu acho que eu estou com 50, não vou entender nunca. Não consigo entender. Isso é uma coisa absurda. Absurda, eu não consigo entender. Não sei se é porque eu já fui de médio para pobrésima. Quando eu era criança, meu pai tinha uma vida, nós tínhamos uma vida financeira ótima. Ótima. Depois fomos do ótimo para o miserável, para o favelado, para o faminto, para o miserável. Eu não consigo entender isso aí. Não consigo compreender. Por que as pessoas compram, se sentem melhor, diferente? Eu não consigo entender. Não consigo entender porque um patrão acha que ele é melhor que o funcionário. Sei lá, não consigo entender isso aí. Ele diz assim, os que compram como se não possuíssem, se não tivesse dono de nada, não fosse dono de nada. Eu não sou dono de nada, você não é dono de nada. Nós somos dono do que nem da nossa alma. Nós não somos dono nem da nossa alma, é verdade ou não é? Não somos dono de nada, não temos nada, não temos família, nada é nosso. Seus filhos não são seus, sua casa não é sua, é só emprestado. Enquanto você estiver vivo, depois você viveu, morreu, fica para quem quiser aí, né? É ou não é? 31. E os que usam deste mundo, como o dele não abusasse. Só usar. Só usar, abusar não. Colocar no coração, envolver, de jeito nenhum. Porque a aparência deste mundo passa. Então eu falo sobre o conforto. O mel é o conforto. Agora, eu vou falar sobre o mel também, sobre a ingenuidade. Não, eu não quero conhecer muito, eu não quero saber. Continua naquela vida ingênua. Alice no País das Maravilhas? Entendi, te peguei. Você sabe qual é o mel para algumas pessoas? Ingenuidade. Elas formaram seu pequeno paraíso, seu pequeno universo, e aí fica ali. E pasmem vocês, muitos deles, o seu pequeno universo é dentro da igreja. Igreja mesmo, sabe? Instituição, 4 paredes. Eu trabalho, a minha família não é tudo bom, mas eu tenho o meu paraíso na terra. Não existe paraíso na terra, a não ser dentro de você, seu jardim. Não existe. Quantas pessoas fazem uso do mel, a ingenuidade? Eu falo ingenuidade como um contexto pejorativo. Aquela rotina medíocre, aquela situação medíocre, Satanás está pintando, bordando, costurando e fazendo, e ele ali. E ela ali, dentro daquela rotina. Melzinho, né? Que é melzinho. Não tem uma batalha, não tem uma luta, não tem um investimento. Está vendo, mas não ora. Está olhando e não vai. E não consegue examinar, e não consegue se olhar, e não consegue lutar pela carnalidade que existe dentro dela ou dele. Não. Ele quer um pequeno paraíso na terra. E a igreja deu isso. Mel. Outra característica do mel que eu quero falar sobre a alegria. Mas vai gostar de alegria igual crente. Lá fora, o povo de fim de semana, né? Happy hour, quando quer ficar feliz, bebe, né? Bebe, aí fica feliz. Esquece tudo problema, a Bíblia diz em provérbio, né? E o crente, o que ele faz para ter alegria? Qualquer negócio. Ele luta para ter um cargo, ele quer ter cargo, ele quer ter dom, ele quer ter talento, ele quer trabalhar para ficar alegria, para sentir satisfeito. O que ele quer mais para ter alegria? Ele faz qualquer barganha, até com Satanás para ter alegria. A alegria é tão importante para você assim, meu irmão? Tão importante para você? O que você faria pela alegria?
Eu tenho que estar triste ou alegre? Eu não posso estar normal, sem alegria e sem tristeza? Lembra que nós não estamos falando hoje sobre um termo, tá? Estamos falando da oferta. Ah, mas a Bíblia diz que nós temos que regozijar-vos sempre. Eu não estou falando desse regozijo. Estou falando de alegria. Essa alegria, sabe, esse contexto banalizado que os crentes têm. Sempre tem que estar sorrindo, sempre tem que estar uma notícia boa, sempre tem que estar acontecendo alguma coisa boa. Nunca está regozijado, nunca está com gozo, porque Jesus habita aqui dentro, porque ele sente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala com ele. Sempre tem que estar com alegria, sempre tem que estar ou viajando para um lugar, ou comprando uma coisa nova, ou sentindo algum trem, né? Você quer sentir trem, você tem que ir perto da ferrovia. Porque aí você não ouve só o barulho. Você sente, às vezes, até trepidar onde você está. E você sente o trem. Hã? Sempre tem que estar vinculado a alguma coisa que ele sente. Ele sempre tem que estar sentindo alguma coisa boa. Eu não preciso sentir nada bom. Eu tenho o melhor do céu dentro de mim. 2 Coríntios 7. Deus gosta de nos entristecer quando é preciso, de nos contristar, desquebrantar bem lá dentro, bem no íntimo. Hebreus fala que o Senhor gosta de nos corrigir, a correção traz tristeza. Mel. Perca o vício do mel, meu irmão. Perca o vício do mel. Tem gente que é viciado no mel. Conforto, alegria, bem-estar. Tem que estar bem. Por que eu tenho que estar bem? Mas eu já estou bem. Por que você está bem? Você não tem problema? Não. Porque eu tenho Cristo, estou bem. Hã? Estou bem. Você tem problema? Tenho. Mas onde? No altar. Vou carregar problema aqui nas costas? Nas minhas costas o Espírito Santo tem ciúme. Olha para o teu irmão e fala assim: o Espírito Santo tem ciúmes das suas costas. Que pastora é? Por quê? Diga para o seu irmão por que ele tem ciúmes. Vinde a mim todos os que estão, porque eu vos tomai sobre vós e aprendei de mim, porque o meu jugo e o meu fardo é. O Espírito Santo tem que colocar nas suas costas o jugo de Jesus e o fardo de Jesus. E quando as suas costas estão ocupadas com os seus problemas, ele tem ciúmes. Ele tem que limpar para que ele possa pôr o jugo e o fardo do Senhor Jesus. Pastora, qual é o jugo de Jesus? Essa é outra mensagem, mas eu posso te adiantar. Abnegação, renúncia. Fardo, cumprimento do mandamento. Abnegação do eu para cumprir o mandamento. Aí fica com aquele problema. O jugo de Jesus e o fardo, você não anda assim, viu? Você anda assim, aleluia, glória a Deus. Porque ele é manso e suave. Porque é leve, não é pesado. Hã? Agora, o crente que anda assim é os problemas. Como problema? Estou com tanto problema. Aí vai baixando a cabeça, baixando a cabeça. Quando eu carrego o fardo, o jugo de Jesus, eu ando ereta. Eu olho para cima. Não tem nada pesando sobre a minha vida. Eu caminho. Pode correr? Corro. Hã? Por quê? Porque é leve. 2 Coríntios 7, versículo de número 9. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados por arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto ao cuidado não produziu isto mesmo em vós, segundo Deus fostes contristados. Que discurso! Que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puro neste negócio. O que Paulo diz? Paulo diz o seguinte: a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Aquela contrição de uma mensagem como essa, você fala: Deus, sou viciado em fermento e mel. E aí você fica triste. E aí você entende que você não precisa
de alegria, você precisa de gozo, gozo inefável. Aquilo que está dentro de você por pertencer ao reino, por fazer parte de Cristo, por ser de Deus. Você gosta de mel? Eu gosto de mel. Mas quando trata-se de mudança, de transformação, de entrega, não pode ter mel. Não pode ter mel. Trazendo em toda parte a mortificação do Senhor Jesus nos vossos corpos mortais, para que a vida de Jesus se manifeste em vós. Isso que é interessante, né? 2 Coríntios 4, 10 e 11. Agora, vamos falar sobre o mel para nós orarmos um pouco. Sobre prazeres. Pecado. Prazer. Prazer quando fala mal. Prazer quando pensa mal. Prazer quando cobiça. Prazer quando prostitui. Prazer quando adultera. Prazer. Pecado. Esse mel já é um mel corrupto. Eu me lembro de Sansão em Juízes, quando ele vai buscar a sua noiva e ele volta, e o leão que ele tinha matado, alguns enxames de abelhas fizeram ali o mel, e no versículo de número 9 do capítulo 14 de Juízes, ele passa e ele vê o mel, ele pega o mel e ele come e dá para os pais. E não conta de onde veio, porque como nazireu ele não podia tocar em nada morto. E ele come e ainda dá para o pai e para a mãe. Ali começa a decadência dele. Crente que mente. Eu não menti, eu omiti, mesma coisa. Crente que se ele não tiver um prazer no corpo, ele não fica bem. Ele tem que estar comendo o que gosta. Mas eu preciso comer isso, eu gosto. Você não precisa. Por que muitos crentes não conseguem jejuar? Porque só come o que gosta. Aí o corpo acostuma em unir comida com prazer. Às vezes, você come por prazer alguma coisa, é claro. Mas você não pode vincular comida com prazer. Seu prazer é colocar a sua vida diante do Senhor. Esse é o meu prazer. Você não cantou aqui? Meu prazer, minha herança. Comida nada tem a ver com prazer, tem a ver com sustentabilidade. Fora algumas exceções. Você bebe um suco que você gosta, você come um doce que você gosta, mas não tem que estar vinculado diretamente com o prazer. Tudo é prazer. Ele só conversa com quem é prazeroso. Ele só se relaciona com quem é prazeroso. Tudo é prazer. Tudo para ele tem que ter prazer. Ele não pode estar dentro de uma normalidade. Você teve algum prazer ontem? Pastora, não. Você foi não, fui feliz, normal. Mas todo dia tem que ter um prazer. Todo dia você tem que comer uma coisa que gosta, conversar com alguém que gosta, fazer uma coisa que a sua alma gosta. Peraí, irmãos. Deus nos dá prazeres lícitos. Um deles é poder estar diante de Deus, que é prazer melhor para a alma do que isso. Mas esse prazer muitos recusam. E eles optam pelo prazer da carne. Diga, fermento e mel é proibido. Fermento, personalidade, características nocivas, costumazes de nós. Mel, conforto, tudo que é gostosinho para a alma, tudo que a alma gosta. Se você continua com a sua personalidade, se você continua com o seu jeito, se você continua fazendo tudo que você gosta, do jeito que você gosta, não tem mudança. Não tem transformação. Agora está explicado por que você não muda. Por que não acontece menos de mim, mais de ti? Porque Deus não aceita oferta queimada, essa não pode ser oferta queimada. Você pode oferecer para Deus gratidão, isso pode de outro jeito, mas assim não. Oferta queimada, Deus em holocausto, altar de holocausto, simboliza vida, mudança, transformação, mais do Espírito, não aceita. Nem com fermento, nem com mel. Agora você decide. Agora você escolhe.